Oi! Bem-vinda a mais um Audiobook Chocolate. Eu sou a Rayane Canin e o livro que nós vamos ler hoje é O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Ai, não precisa se preocupar, esse livro não é sobre a igreja, esse livro é sobre Deus, sobre Jesus Cristo e como ser um cristão melhor. Eu já li esse livro, mas eu quis trazer ele para o canal porque ele é muito lindo, então valoriza a amiga aí, já deixa seu like e se inscreve no canal. Para os meus ouvintes PCD, aqui vai uma breve descrição da capa do livro. O fundo é uma calçada cinza e no centro do livro, bem grande, tem uma casquinha de sorvete rosa caída no chão, toda derretida, formando o título todo em rosa também. Na parte superior podemos ver apenas os pés de uma pessoa com tênis azuis e meias brancas. É uma edição da editora Thomas Nelson e a coisa mais linda, toda colorida com páginas no rosa. O beijo de hoje vai para Paloma Ribeiro da Silva e Paola Sorgato, ouvintes apoiadoras aqui do canal. E se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar também, aqui nos comentários fica o link do Pix, que você pode doar qualquer valor, e minha wishlist, que você pode me enviar um livrinho lá da Amazon pra gente ler juntinhos. Então pega o seu chocolatinho e vamos começar! Para minha filha Milena e meu filho Kalel, que vocês sempre sejam discípulos de Jesus Cristo. Introdução. Quem é o seu Deus? Importante começar o livro pensando na resposta a essa pergunta. Aqui perto do meu escritório havia um grafite com a frase: "Desfrute da companhia de Jesus e ele lhe dará os desejos do seu coração." Ao lado da frase, o grafite mostrava Jesus saindo feliz de uma lâmpada como um gênio, pronto para atender desejos. Parece inocente e bonitinho, mas isso carrega uma compreensão muito equivocada de Deus. Muitos enxergam Deus dessa forma e pensam assim porque são ensinados desse jeito. Por um tempo, fiquei acompanhando cantores e pregadores em suas redes sociais. Ouvi suas músicas, escutei suas pregações, até folhei algumas páginas e tive algumas boas surpresas e muitas confirmações. As surpresas foram por conta das muitas vezes que fui realmente edificado e tocado. As confirmações, por sua vez, ficam por conta da alta carga emocional e de autoajuda contida nesse meio. Aliás, já deixa eu avisar. Este livro não é sobre os seus planos destruídos e como a mão de Deus irá livrá-lo do vale. Este livro é sobre a vontade de Deus e como ele pode destruir os seus sonhos. Nas minhas andanças pelo Brasil, ouvi muita coisa focada naquilo que passei a chamar de teologia good vibes. O ser humano e suas necessidades colocados no centro dessas letras e mensagens. E Deus, inconscientemente, creio eu, reduzido a serviçal, gênio da lâmpada, psicólogo, coach, etc. Querem um Deus que abençoe, que atenda às orações e os faça mais do que vencedores. Geralmente é esta a imagem que as pessoas constroem de Deus, o abençoador. Mas espera aí, pensar em Deus como o abençoador é errado? Depende. Explico. É fato que a Bíblia possui inúmeros versículos que, se lidos isoladamente, parecem dar uma fórmula certeira para o sucesso e a bênção. Cito alguns. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Salmos 37, verso 4. Peçam e receberão, procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Mateus 7, versos 7 e 8. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Lidos assim, sem considerar o todo da Escritura e seus devidos contextos, eles transmitem essa ideia do toma lá da cá. E é com base nesses e em outros textos que muitos têm construído o cristianismo centrado nos sonhos do indivíduo e em uma vontade de Deus imaginária. A teologia good vibes nos leva a crer que nossas necessidades são mais importantes do que a missão de Deus e que, na verdade, Ele não nos fez para sofrer, mas para que sejamos vitoriosos e prósperos. Quem não quer um Deus assim? Sempre pronto para atender às minhas demandas? Eu quero 2, por gentileza. O avanço dessa teologia não é culpa somente de pregadores e cantores. É de todo o povo que consome esse conteúdo sem critérios. Um povo que, no fundo, só quer Deus por aquilo que Ele pode dar. Antes eu até tinha pena das pessoas que lotam os templos nos quais se prega a teologia da prosperidade. Porém, hoje confesso que a dó passou um pouco, pois a motivação que leva essa gente para lá é a de receber uma bênção, e não a de se relacionar com o abençoador. É claro que muitos cristãos podem se aproximar de Deus por interesse e depois se renderem ao discipulado, como já ouvi algumas histórias. Contudo, pelo fluxo e pela rotatividade que marcam essas denominações, isso não é um padrão.
No fundo, parece que todo mundo está pensando em si mesmo e querendo se dar bem aqui, nesta peregrinação. E para isso construímos um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que tem os mesmos anseios e as mesmas motivações que nós. Nossas orações e canções apenas refletem nossas vontades e projetam uma divindade que satisfaz os desejos mimados do nosso coração. Esquecemos que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a primeiro ansiar pelas coisas do alto e só depois considerar nossas necessidades. Esquecemos que somos servos dele e estamos debaixo de sua vontade. Por isso, pensar em Deus somente como abençoador é complicado, limitado, pois Deus é muito mais do que abençoador. Ele é Senhor e Rei. Se o mundo nos convida a sonhar, a ter ambições, a pensar alto, a mirar longe e por aí vai, no Evangelho, por outro lado, somos convidados a negar nossa vida e carregar a cruz. Isso é cruel aos olhos deste mundo. Esperneamos como crianças birrentas quando não temos nossas vontades atendidas. Mas o pai que ama vai disciplinar seu filho, mesmo que isso faça com que o pai pareça cruel no momento. Deus, como pai amoroso, age da mesma forma. Hebreus 12. E quem se submete à sua disciplina, isto é, torna-se seu discípulo, tem seus sonhos e ambições transformados, às vezes destruídos mesmo. E devemos louvá-lo por isso, pois uma vida só encontra sentido na realização de um sonho se este contempla a glória de Deus. Capítulo 1. A Fábrica de Sonhos, ou a Teologia da Xuxa. Quando criança, cinema para mim se resumia em Xuxa e os Trapalhões. No final de Lua de Cristal, a Rainha dos Baixinhos canta a música tema do filme. Numa parte ela diz: "Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar." Eu sei que citar a música da Xuxa não é a melhor maneira de começar um argumento, mas é que na minha compreensão, muitos cristãos pensam assim. Se eu tiver fé, boas intenções, não fizer o mal para ninguém, posso receber muitas bênçãos de Deus. Sonhar é permitido, almejar lugares mais altos é possível. Eu posso ser o que eu quiser. Essa frase final é o slogan da Barbie, coisas que só pais de menina vão saber. Uma coisa é fato: nosso coração é uma fábrica de sonhos. É da natureza humana fazer planos, afirma Provérbios 16:1. Criados à imagem e semelhança do Criador, incumbidos de várias tarefas no jardim, criar e agir são características inatas a nós. Porém, um acontecimento no passado criou um distúrbio na força, quer dizer, nessas características humanas. Gênesis 3. O pecado de Adão e Eva afetou todos os que vieram depois deles. De lá para cá, nossos desejos, incluindo os mais nobres, são permeados pelo pecado. O desejo do primeiro casal em querer ser como Deus jogou toda a humanidade numa espiral de decadência. Nas palavras de Horton, nossa paixão pela vida e pela realização e nosso desejo de lutar por um alvo ousado foram essencialmente criados em nós por Deus. O que mudou depois da queda é a direção desse impulso. Quando desligado do seu objetivo certo, a glória de Deus e o bem de nosso próximo, nosso amor fica focado em si mesmo. Nossas paixões santas ficam viciadas, nos afastando dos passos de Deus e afastando-nos um dos outros. Logo, o ser humano não usa mais sua vontade para viver em harmonia com Deus e o próximo. Ele a usa para satisfazer seus anseios. Ao sondar os nossos sonhos, percebemos que eles geralmente só contemplam a nossa vida. Nosso senso de comunidade e responsabilidade mútua é abafado por nossos caprichos e necessidades. Vivemos mais ou menos a seguinte dinâmica: sigo levando a minha vida, lutando por um lugar ao sol, para ser alguém e chegar ao topo, e vou pedindo a bênção de Deus. Ou, como dizem, fé em Deus e pé na tábua. No fundo, o que queremos é um abençoador, e que não seja intrometido. Queremos servir a Deus do nosso jeito e com os nossos termos. Isso lembra muito o conceito do deísmo moralista terapêutico, desenvolvido pelo sociólogo Christian Smith, para indicar a compreensão que os jovens norte-americanos têm sobre Deus e o conjunto de crenças que nutrem. Keller resume a tese de Smith: Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam viver bem e decentemente. A crença moralista. O objetivo central da vida não é se sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e se sentir bem e consigo mesmo. A crença terapêutica. Embora exista e tenha criado o mundo, Deus não precisa estar particularmente envolvido em nossa vida, exceto quando há um problema. Isso é deísmo. Essa crença que Smith detectou nos jovens norte-americanos não difere praticamente em nada do que vivemos aqui no Brasil. É nítido que a maioria dos cristãos vive um cristianismo personalizado, voltado para satisfazer as suas demandas e vontades, sem a mínima noção do conteúdo da fé bíblica e da real vontade de Deus.
O que queremos é nos dar bem nesta e na outra vida. Veja, não quero dizer que não devemos planejar a nossa vida, que todos agora precisam ser voluntários em causas humanitárias ou missionários itinerantes mundo afora. Calma! A reflexão central deste livro é apontar a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. Entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos. Se não considerarmos essas coisas em nossa caminhada, poderemos ter os nossos sonhos mais nobres, como ser pediatra e trabalhar nos postos de saúde de regiões carentes, mas eles talvez não glorifiquem Deus. Como bem frisou Iago Martins, infelizmente, nós frequentemente temos a sensação de que se estivermos fazendo algo bom, então nossas motivações estão acima de qualquer questionamento. Muito pelo contrário. Não há melhor lugar para esconder nossas más motivações do que nosso serviço ao próximo. Aquele que sonda o nosso coração, Provérbios 16:2, conhece nossas motivações. E acredite, se não nos dobrarmos ao Senhor, seremos conduzidos pela ambição. E nossas motivações serão más mesmo que à primeira vista pareçam boas. Quantas igrejas surgem como frutos dessa ambição caída? Infelizmente muitas. Eu testemunhei uma história que ilustra mais ou menos isso. Certo jovem, desde que começou a estudar teologia, tinha um pensamento de grandeza em relação à igreja. Era tão evidente que em sua apresentação na sala de aula disse: "Meu objetivo é ser pastor-presidente." Tempos depois, ele abriu uma pequena igreja da qual se tornou o presidente. Os cultos eram cheios, sempre girando em torno das suas ministrações de louvor e pregações. Contudo, ao mesmo tempo, ele também cresceu no ramo de palestras motivacionais. Isso, entre outras coisas, o levou a sair da igreja para viver exclusivamente no mundo corporativo. Penso que a trajetória dele ilustra bem o que estou querendo dizer. A ambição não é bem vista pela Bíblia. Ela é o oposto de um coração sábio e é de procedência mundana e demoníaca, segundo Tiago 3, verso 13 a 18. O termo grego eretheia, traduzido pela NVT como ambição egoísta, pode também significar partidarismo, rivalidade ou ambição, e nunca é usado de forma positiva no Novo Testamento. Dessa forma, falar de ambição egoísta acaba sendo redundante. Segundo Horton, o adjetivo egoísta foi acrescentado devido ao espírito da nossa época, que vê na ambição uma virtude. Mas ela não é. É a ambição que faz seus sonhos terem primazia. Ela sempre vai buscar a autorrealização. Inclusive, no latim, ela tem o sentido de sair para fazer campanha eleitoral, buscar fama ou aprovação. Isso é coisa de ego que está bem vivo e não foi crucificado com Cristo. Nunca me esqueço de uma entrevista em que um cantor gospel disse que aconselhava seu filho a não ser baterista, pois dessa forma ficaria lá atrás tocando e não seria um cara de frente, para usar as palavras dele. Imagina a frustração do garoto, que tem como primeiro instrumento a bateria, mas que, se seguir a ambição do pai, poderá se tornar um cantor gospel linha de frente, com as motivações erradas. Geralmente somos convidados a ser como Moisés, Davi, Paulo ou outro grande personagem da Bíblia. Temos que mirar alto. Ninguém quer ser o Zé da esquina. Mas se Deus nos chamar para ser o Zé da esquina, isso é sinal de fracasso? Você lembra o nome da pessoa que fez a comida no último retiro do qual você participou? Pois é. Ela foi tão importante quanto quem deu as palestras ou organizou o evento. Será que o ministério de Paulo teria o mesmo sucesso sem as pessoas citadas em Romanos 16? Você provavelmente deve estar tentando lembrar quem é citado lá, não é verdade? Pare aqui e leia Romanos 16. Percebe o problema desses discursos motivacionais travestidos de pregação? Eles querem nos fazer buscar a glória dos homens, buscar sermos reconhecidos por aqueles que nos cercam. Quem nunca ouviu o jargão, Deus vai te tirar do anonimato? Aí eu pergunto, qual o problema do anonimato? Aqueles irmãos e irmãs relacionados por Paulo em Romanos 16, que você aliás leu, eram menos importantes que o apóstolo na obra de Deus? O que dizer dos heróis da fé de Hebreus 11 que nem tiveram seus nomes citados? Precisamos dissipar essa confusão no meio cristão. O alerta de Dave Harvey é sério. Em nossa superestimada perseguição de glória própria, colocamo-nos no caminho da ira de Deus. Por isso, estou ficando cada vez mais convencido de que precisamos declarar a falência dos nossos sonhos, planos e projetos permeados pela cultura do self, meu eu. Vou detalhar isso no decorrer dos próximos capítulos. Capítulo 2. Crucificando os sonhos. Em Homem-Aranha 2, de 2004, o melhor filme de super-heróis já feito, Tia May fala para Peter umas verdades sobre heroísmo. Devido a crises de identidade, ele estava perdendo seus poderes e voltando a viver uma vida normal. Ela diz:
Eu acredito que existe um herói em todos nós que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece e nos permite morrer com orgulho, ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos. Se tem uma coisa que heróis nos ensinam, sejam os da ficção, sejam os da vida real, é a abnegação em prol do próximo. Como não lembrar do clássico conselho do tio Ben? No primeiro Homem-Aranha, lançado lá em 2002, ele fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é muito sério e me lembra da Bíblia, quando ela diz que recebemos poder do alto para testemunhar. Atos 1:8. E que se sabemos fazer o bem e não o fazemos, cometemos pecado. Tiago, capítulo 4, verso 17. Não recebemos o poder de Deus para benefício próprio. Recebemos para testemunhar, e cristão testemunha com a palavra e com a vida. E já que estamos no embalo de exemplos da cultura pop, basta lembrarmos de uma coisa: geralmente são os vilões que usam seus poderes em causa própria. Mesmo cercados de bons exemplos, a busca pelo prazer, pela satisfação pessoal e pela felicidade ainda é a mola propulsora da maior parte da nossa sociedade. Nascemos nela e nela fomos forjados. Por isso, a procura pela realização do eu está presente até mesmo nos cristãos. Criamos um cristianismo customizado, aquele em que conseguimos encaixar nossas demandas e preferências e ainda assim dizer amém no domingo. Nessa religião colocamos tantas camadas por cima da mensagem de Jesus que o simples "vem e siga-me" é abafado pelas imagens de Cristo como psicólogo, médico, guru, coach, revolucionário, filósofo e por aí vai. Chegamos a tal ponto que Jesus Cristo, o Senhor, aquele que pede exclusividade e compromisso, que exige nada mais nada menos que um caminho de cruz e de autonegação, desaparece, dando a impressão de que o amargo do chamado que ele faz precisa ser coberto com alguma coisa doce para ser aceito e digerido pelas pessoas. Tipo gente que entope de molho prato de salada. Diluímos a mensagem bíblica para que ela caiba em nosso discurso inspiracional e motivacional e pensamos textos de seus contextos para, em nome da teologia good vibes, tornar o discurso de Jesus mais atrativo para o público. Packer foi na veia. A ambição na vida, de muitos cristãos, parece limitada a edificar um bom lar cristão de classe média, fazer alguns bons amigos cristãos de classe média, criar os filhos com boas maneiras cristãs de classe média e deixar o marginalizado pela comunidade, cristão ou não, se virar da melhor maneira que puder. Entendo que a verdade bíblica afirma que Jesus Cristo morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Ele não morreu na cruz por causa das nossas frustrações e decepções, mas por causa do nosso pecado. O propósito do Cristo pendurado no madeiro é a transformação de pessoas espiritualmente mortas em pessoas verdadeiramente vivas, que hajam para a glória de Deus. Nas palavras de Phillips, embora a salvação venha ao encontro da mais profunda necessidade do homem, essa ideia humanista de fazer uma coisa em favor do bem-estar da pessoa ignora completamente a razão fundamental pela qual Cristo morreu na cruz. Deus concede salvação aos homens principalmente para trazer glória a Ele por meio de um povo que tem o caráter do seu Filho. Efésios 1:12. A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar do homem. Isaías 43, verso 7. Veja bem, eu não pretendo ser insensível. Creio que a mensagem bíblica conforta os corações. Inclusive, diferente de outros pensadores que também falaram mensagens de conforto, Jesus convidou os cansados e sobrecarregados para estar em sua companhia. Mateus 11, verso 28. Cristo andou por essa terra curando pessoas e confortando-as em suas dores. O problema é reduzir a mensagem de Jesus a isso. Tem muita gente se dizendo cristã e não saindo desse estágio de coitadismo. Temos que amadurecer, ler também o versículo 29 de Mateus 11 e entender que a Bíblia não é sobre as nossas dores, é sobre Jesus e a vontade do Pai. Estar em missão com Cristo é aprender dele e sim, ter paz na alma, mas sem esquecer que ele também diz: tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo era uma estrutura de madeira que unia dois animais para carregarem uma carga, ou seja, tornar o jugo significa sujeitar-se. Logo, tomar o jugo de Jesus significa tornar-se seu discípulo e participante da sua missão. Aí eu faço a pergunta: você acha que todo esse investimento de Deus enviando seu Filho para morrer em nosso lugar e assim possibilitando que nós, seres humanos, mortos por causa de nossos pecados, tivéssemos vida? Efésios 2:4. É para que fiquemos preocupados com os nossos sonhos, planos de carreira e realizações? Eu penso que não. Paulo fala aos Efésios: pois somos obra-prima de Deus,
criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Efésios 2, verso 10. Ou seja, Deus tem sim planos e sonhos para nós, mas eles dizem respeito à sua obra e missão na Terra e à maneira com que somos encaixados nessa tarefa. Quando Paulo afirma em Romanos 8, 28 que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito, ele está reforçando a seguinte ideia: tudo coopera, tanto as coisas boas como as ruins, para que a gente trabalhe nossa salvação com temor e tremor e desenvolva o nosso chamado. E que chamado é esse? Viver as boas novas. Nossos sonhos na Via Crucis. Caminhar com Jesus é perder a própria vida. Confira Mateus 16, verso 24 e 25. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, irá perdê-la, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Não tem como suavizar essas palavras. A vida com Jesus é uma espécie de sentença de morte ao ego. Por morte do meu eu, quero dizer a transformação dele, a ressignificação de quem eu sou. Experimentamos algo tão extraordinário que a Bíblia usa termos como nascer de novo e nova criatura para se referir a essa transformação. A ressurreição de Jesus marca o início da fé genuína dos discípulos, tanto que nascer de novo só é possível por causa da ressurreição. Pedro afirmou: Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Ao aniquilar o poder da morte, Cristo possibilitou a vida eterna aos que renasceram nele. A esperança viva habita no discípulo regenerado. Ele sabe que todos os sofrimentos e perseguições que atualmente o assolam não serão a palavra final em sua vida, pois Jesus trilhou o mesmo caminho, sofreu até a morte, mas ressuscitou, garantindo assim o mesmo destino para os seus. A regeneração já é a vida do porvir, invadindo o crente aqui e agora. Berkhoff definiu regeneração como a obra criadora de Deus que produz vida nova, pela qual o ser humano vivificado com Cristo pode ser chamado de nova criatura. Somente alguém que foi feito de novo pode entender e obedecer a Deus e a sua palavra. Só os nascidos do Espírito entendem das coisas espirituais e estão aptos para responderem ao chamado divino. Piper disse: O primeiro efeito desse novo nascimento é que vemos e recebemos Deus, o seu Filho, a sua obra e a sua vontade como extremamente belos e valiosos. Isso é fé. Essa fé vence o mundo, ou seja, vence o poder escravizante do mundo em ser o nosso tesouro supremo. Somos livres para obedecer com alegria. A sedução do mundo é justamente nos fazer acreditar que precisamos atender primeiro às nossas necessidades para depois, quem sabe, atender às do próximo. Mas se eu olho para os heróis da fé e os mandamentos divinos, vejo outro padrão. Pessoas que se doaram e se entregaram em obediência a mandamentos que orientam a olhar para o outro em vez de olhar para o espelho. Já pensou se no Getsemane, Jesus, em profunda tristeza, pensasse só nele e na comunhão com o Pai? Aliás, ele pensou na comunhão com o Pai que todos os que nele crescem poderiam ter. O preço disso era muito alto, e mesmo assim foi pago. Os adeptos da teologia good vibes e do acredite nos seus sonhos, em nome da autoestima, deturpam o mandamento de Cristo que nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos e colocam seus desejos e necessidades à frente do reino de Deus. Eles dizem que devemos nos amar e sermos realizados para, assim, conseguirmos ofertar amor. Nessa busca pelos seus sonhos, vivem um cristianismo diluído. Por isso, não faz sentido inverter o mandamento dado em Mateus 22:39. Ame o seu próximo como a si mesmo. O mandamento é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e não para amarmos a nós mesmos. Já nos amamos, não precisamos de um mandamento para isso. E como pecadores, esse sentimento geralmente é deturpado. Ok, alguém pode argumentar. Existem pessoas que não se amam, levam uma vida sem perspectiva, sem metas e sonhos. Por isso precisamos despertar nessas pessoas o amor próprio para depois elas serem capazes de ofertar amor. Não penso que esse seja o caminho, nem encontro respaldo bíblico para isso. Essas pessoas não precisam ouvir mensagens inspiracionais e motivacionais, elas precisam se render ao Evangelho. Devo lembrá-los de que vivemos num tempo em que, em nome do amor próprio, pessoas estão se casando com elas mesmas. Simplesmente absurdo.
A sologamia é uma demonstração clara desse devaneio do amor próprio. Numa entrevista, uma mulher que até cerimônia fez deste casamento sologâmico declarou: "Aprendi a viver feliz sozinha, aprendi que me bastava." Interessante que em determinado momento do vídeo, ela aparece se admirando no espelho. Marcada pelo pecado, nossa vida sempre irá priorizar o amor próprio. Lewis já alertou. A vida natural em cada um de nós é algo autocentrado, algo que deseja ser paparicado e admirado para tirar proveito de outras vidas e explorar o universo todo. E, especialmente, algo que deseja ser deixado por conta própria. Tem medo da luz e do ar do mundo espiritual, pois nossa vida natural sabe que se a vida espiritual o encontrá-la, todo o egocentrismo e a vontade própria serão mortos, e por isso vamos lutar com unhas e dentes para evitar que isso aconteça. Lewis cita o exemplo do próprio Cristo, que em sua humanidade escolheu uma carreira terrena que significava o aniquilamento dos seus desejos humanos a todo momento. Essa autorrealização é um engodo mundano, pois o indivíduo está buscando satisfação no aqui e no agora. E sabe o que é triste? Muitos, nessa busca, conseguem atingir alguns de seus objetivos e acham que essa realização é a bênção de Deus. É o famoso: estou vivendo os sonhos de Deus para minha vida. A autorrealização, autoestima, auto isso ou auto aquilo não fecham com o que Deus pede em sua palavra. Esse é o problema da autoestima, seja ela baixa, seja alta. Queremos curá-la com orgulho ou com aplausos. O eu e a sociedade não podem ser o molde do meu caráter. Não posso viver a partir do que penso ou do que pensam de mim. Keller usou o termo autoesquecimento em ego transformado para falar sobre isso. Um coração que foi transformado pelo Evangelho só se preocupa com a opinião de Deus a seu respeito, e essa sentença já foi dada na cruz. A pessoa sabe, por causa de Cristo, que é amada por Deus, e esse veredito pauta toda a sua vida. Não é mais o seu ego querendo preencher um vazio. Quando queremos matar a fome do nosso eu com as coisas deste mundo, ficamos mais famintos, pois ilusão não preenche de verdade. Alguém já disse que somos tubarões existenciais. Pense por um momento em quantas situações agimos inflamadas pelo ego, pelo desejo de sermos alguém, de sermos aprovados e aceitos. Quantas vezes olhamos para o espelho e dissemos: eu mereço isso, eu vou fazer acontecer, eu preciso ser reconhecido, entre outras frases de autoafirmação. Se sondarmos nossas intenções mais profundamente, veremos um ego querendo aplausos. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. A humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. Estamos falando de autoestima elevada? Não. De baixa autoestima? De jeito nenhum. Um ego transformado é só mais uma parte de mim que cumpre a sua função, como os dedos dos pés. Se estiver tudo bem, nem percebo que estão ali. Agora, se dou uma topada no pé da mesa ou na quina da parede, o meu dedo machucado fica me lembrando da sua existência e a todo momento chama a atenção para si. Assim também é o ego do ser humano, sem o novo nascimento, quer sempre estar no centro das atenções. O ser humano deve encontrar sentido na vida porque Deus o ama e o criou para uma obra. Em Mateus 6, é a busca pelo reino de Deus e sua justiça que traz realização ao ser humano. Quando entrego minha vida para Cristo, descubro o amor e uma missão. Isso me preenche e dá uma meta definida. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Eclesiastes 12:13. Repito aqui o resumo que Jesus fez do Antigo Testamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Leia o que o Paulo escreve aos Coríntios. Ele morreu por todos, para que os que recebam sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Não viver para si mesmo é auto-esquecer-se. Capítulo 3. Os sonhos de um discípulo. Minha filha Milena, de 6 anos, disse que quando crescer quer ser dona de uma lanchonete para ajudar os pobres. Olha que legal! Ela quer ser empresária e solidária. Tá no caminho certo. Tá sonhando como uma discípula de Jesus. Afinal, ser um seguidor de Jesus altera a nossa perspectiva de vida. Mas o que significa ser um discípulo de Jesus? A Bíblia define como discípulo aquele que se submete à disciplina de Jesus. Lucas
6,46. Só isso já deveria nos causar um frio na espinha. Falo isso porque vejo muitas pessoas indo para ele sem essa perspectiva de discipulado e disciplina. Muitos estão fazendo o que o jovem rico quis fazer, ser seguidor de Cristo sem abandonar os ídolos do coração. John Stott, em seu livro O Discípulo Radical, defende a ideia de que não deveríamos ter abandonado o termo discípulo para se referir aos seguidores de Jesus, visto que o termo cristão só aparece 3 vezes na Bíblia. Ele afirmou: ambas as palavras, cristão e discípulo, implicam relacionamento com Jesus. Porém, discípulo talvez seja mais forte, pois inevitavelmente implica relacionamento entre aluno e professor. Isso faz bastante sentido para mim, pois quando penso em discípulos, seja de quem for, eu imagino pessoas que, pelas suas características, lembram o seu mestre ou guia. Talvez, na sua mente, tenha passado agora alguma imagem que remeta a uma seita religiosa. Aquele pessoal vestido igual, seus rituais, tudo sem diversidade e espaço. Bem, deixe-me dizer a você que não é bem esse o conceito de discípulo de Jesus. Algumas igrejas já uniformizaram seus fiéis e os estereotiparam, a ponto de ser fácil identificá-los na rua. Era bem comum se ouvir: lá vai o crente. Nesse caso, a indumentária era um dos marcadores da presença do crente na sociedade. Contudo, ainda que não seja problema ter uma roupa característica, exceto quando ela ganha status de doutrina bíblica, não é exatamente a uniformização da roupa ou do vocabulário que revela o quanto alguém é discípulo de Jesus. A essência está aqui. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. João 13, versículo 34 e 35. E como Cristo nos amou? Com amor sacrificial. Gálatas 2:20. Aqui, lembro uma frase que Guilherme Burjac postou numa rede social: tomar a sua cruz e seguir a Jesus é tomar para si a dor do outro e não a sua própria dor. O convite de Jesus é segui-lo até o Gólgota, onde ele morreu por nós, não por ele. Recuperando a essência do discipulado. Sabia que se você ficar repetindo uma palavra sem parar, seu cérebro desativa o significado dela? Isso se chama, a grosso modo, saturação semântica. Por exemplo, se você ficar repetindo discípulo, 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 o conceito e o significado do termo são anulados pelo seu cérebro, como uma espécie de defesa e prevenção. Nosso cérebro, ao perceber o uso excessivo dos processos responsáveis pela conexão entre o som que ouvimos e as memórias relacionadas a ele, desativa a conexão, de modo que a palavra repetida exaustivamente perca seu significado. De forma análoga, podemos falar em saturação conceitual teológica, na qual o uso frequente e impensado de determinado conceito ou expressão pode nos levar a perder a compreensão do seu sentido. Eu não tenho dúvidas de que cruz, ou carregar a cruz, sofreram esvaziamento de sentido ao longo dos séculos. A cruz está tão incrustada em nossa cultura que, na maioria das vezes, perdemos de vista o real significado dela. Vamos ao Evangelho de Lucas para resgatar o real sentido da cruz e para entender por que é importante a crucificação de nossos sonhos. Lucas registra uma fala de Jesus que, sem sombra de dúvida, assustou seus ouvintes. Se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:27. Na cabeça daqueles que ouviram essas palavras ao vivo, a afirmação soou como insanidade ou um soco no estômago. Pense comigo. Antes da crucificação de Cristo, a cruz não tinha esse significado de salvação. Significava apenas tortura, rejeição e maldição. Significava castigo. Ser crucificado era o destino de pessoas maldosas, da escória da sociedade. Era um símbolo de vergonha. Enquanto os discípulos tinham em mente um projeto de conquista e poder, um caminho em direção ao trono, Jesus estava falando de rendição e serviço, de caminhar em direção à morte, de carregar um símbolo de vergonha e dor. No mesmo contexto em que convoca os candidatos a discípulos a carregarem a cruz, Jesus conta 2 parábolas que ilustram muito bem o preço de ser um discípulo dele. A primeira fala de planejamento. Jesus pergunta: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Verso 28. Só alguém que quer passar vergonha, pois os outros dirão: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Verso 30. A segunda parábola fala de rendição.
Jesus exalta a esperteza de um rei que se rende quando percebe que o exército do oponente é maior. Versículo 31 e 32. Depois de contar essas duas passagens, Cristo arrematou: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Verso 33. Existem dois tipos de seguidores de Jesus: os discípulos e a multidão. Como um se distingue do outro? Simples. Os discípulos estão submetidos à disciplina cristã, enquanto a multidão só se encanta com suas palavras e busca seus milagres. Não pode ser discípulo quem ama família, carreira, bacon, amigos, amores e qualquer outra coisa acima de Jesus Cristo. Lucas 14, verso 25 ao 35. Ser discípulo de Jesus não era a mesma coisa que ser discípulo de um rabino judaico. Nas palavras de Led, os rabinos exigem a lealdade dos seus discípulos para com a Torá, e não para consigo mesmos. Jesus exigiu lealdade à sua pessoa. Os rabinos ofereciam alguma coisa fora de si mesmos. Jesus oferecia tão somente a sua própria pessoa. Jesus exigiu que seus discípulos se rendessem sem reservas à sua autoridade. Consequentemente, eles se tornaram não apenas discípulos, mas também douloi, escravos. Dessa forma, discípulos cristãos são os que se desprendem, ou vivem tentando, de suas vontades e seus anseios para se submeterem assim à mensagem de Jesus. Percebam, Jesus dirige vários de seus discursos à multidão. Mas quantos estão lá no início da igreja? Aproximadamente 120 seguidores. Ser discípulo de Cristo exige planejamento e rendição. Estão lembrados das parábolas contadas anteriormente? Existe um custo a ser pago no caminho do discipulado, e aqui a história do jovem rico cai como uma luva. Que tal parar aqui e ler agora essa passagem bíblica? Está em Lucas 18, verso 18 ao 23. Jesus não é um complemento. O jovem rico tinha boas intenções. Era obediente à lei e admirava Cristo, mas não quis largar seus sonhos e projetos. De alguma forma, ele queria encaixar Jesus dentro do seu esquema de vida. Ele queria que Jesus o seguisse, e não ser um seguidor de Jesus. Por trás do "vem e segue-me" de Jesus está um convite de abandono da vida atual para um novo foco, um novo caminho. Como já escrevi em páginas anteriores, o caminho do discipulado é um compromisso com Cristo e sua obra. Não basta ser religioso e seguir alguns mandamentos. É preciso se reduzir a ponto de, se for necessário, abandonar os próprios projetos e caminhar em outra direção. Mais do que isso, a essência dos mandamentos é o seguir a Deus com tudo o que somos. O jovem rico não entendeu isso. Seus sonhos e riquezas o cegaram para o verdadeiro caminho. Ele até mesmo se gaba da sua obediência à lei, porém continua idólatra. O seu Deus era o dinheiro. O que ele queria, como bem frisou Bonhoeffer, era apenas um acréscimo ao seu passado. Um complemento, um acabamento, aperfeiçoamento. Keller apontou para o detalhe do texto que diz: Jesus o amou. Mateus 10, 21. De certa forma, ele se identificou com o jovem rico. Jesus também era um jovem rico, bem mais rico do que aquele jovem poderia imaginar. Ele havia vivido na dimensão incompreensível de glória, riqueza, amor e alegria da Trindade, por toda a eternidade, mas já tinha deixado essa riqueza para trás. Paulo nos diz que, embora Jesus fosse rico, ele se fez pobre por nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Assim, somos convidados a seguir o exemplo do verdadeiro jovem rico, daquele que abriu mão de tudo para resgatar os perdidos. Isso é fácil? Não, nem um pouco. Mas os ensinamentos da Bíblia nos são dados para sempre irmos além de nós mesmos, da velha natureza. Eles nos tiram da zona de conforto e nos fazem caminhar em direção ao novo que se fez pelo poder do Espírito. No Espírito Santo, podemos imitar o verdadeiro jovem rico e ter uma postura menos mesquinha em relação ao dinheiro e aos nossos sonhos. Esse desejo do jovem rico aparece em nosso tempo de outras formas. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: "Nossa, aquela pessoa é muito legal. Só falta Jesus na vida dela." Ou ainda: "O vazio que você sente é do tamanho de Deus." Percebam que em ambas as frases, Jesus é complemento. Meu amigo e pastor Cacau Marques foi brilhante quando disse que Cristo não quer ser tapa-buraco, preencher um vazio. Ele quer nos destruir e nos reconstruir ao redor dele. Jesus não chama seguidores para apenas acrescentar algo à vida deles. Ele os chama para escrever uma nova história. No caso desse homem rico, o chamado ao discipulado requeria, em primeiro lugar, abandono das riquezas.
Essa foi a história dele. Com isso, Cristo não está dizendo que todos que o seguem devem ser pobres, mas apenas afirmando que para ser um discípulo a pessoa deve esquecer aquilo que aprende aqui, aquilo que ocupa mais espaço em seu coração. Jesus nunca implorou que alguém o seguisse. Ele era embaraçosamente direto. Ele confrontou a mulher no poço com seu adultério, Nicodemos com seu orgulho intelectual, os fariseus com sua justiça própria. Ninguém pôde interpretar "arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo", de Mateus 4,17, como uma súplica. Jesus ordenou a cada pessoa que renunciasse a seus interesses, abandonasse os pecados e obedecesse completamente a ele. Jesus não busca fãs ou pessoas entusiasmadas com suas palavras. Ele busca pessoas obedientes à sua missão. O discipulado exige renúncia. Que fique bem claro, não estamos falando aqui de pagar o preço para sermos salvos, uma vez que Jesus já se ofereceu por nós. Estamos falando do processo de santificação e rendição pelo qual todos aqueles que estão em Cristo devem passar a permanecer. Como sabiamente disse Dallas Willard, a graça não é o oposto de esforço, mas sim do mérito. Ressignificando os sonhos. Jesus não chamou seres inanimados para sua obra. Chamou gente de carne e osso, homens que tinham seus trabalhos, suas ambições e seus sonhos. Eram judeus que aguardavam um rei que chutaria bundas romanas e devolveria o reino a Israel. Quando começaram a seguir a Cristo, talvez tivessem isto em mente: o poder. Talvez pensassem: vamos andar com o Messias, pois quando ele se sentar no trono estaremos ao seu lado. Inclusive, Marcos relata esse pedido feito por Tiago e João a Jesus. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: Quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Marcos 10, verso 35 ao 37. Seguiam a Jesus tendo em mente suas agendas e seus anseios. Porém, Deus tem a sua própria agenda e seus próprios anseios, como ressaltou o reverendo Keller. Mas eis a grande ironia do pedido deles. Qual foi o maior momento de glória de Jesus? Onde Jesus deu maior demonstração da glória da justiça de Deus? E onde ele revelou de forma mais profunda a glória do amor de Deus? Na cruz. No verdadeiro momento de sua maior glória, Jesus de fato teria alguém à sua direita e à sua esquerda, mas seriam criminosos condenados à crucificação. Assim, Jesus diz a Tiago e João: Não sabeis o que pedis. Muitas vezes, nossos pedidos a Jesus têm a mesma essência. Davi Lago, ao falar sobre a bancada evangélica, denuncia isso. Queremos o poder pelo poder e para servir somente aos nossos interesses. Achamos que leis cristãs tornarão as pessoas cristãs. Queremos o poder para governar e impor nossa moral e não entendemos que controle não gera transformação verdadeira. Cristo define o modelo correto de serviço. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Marcos 10, verso 43 e 44. Discípulos de Jesus servem, seguindo o exemplo do Mestre. Este, mesmo sendo filho de Deus, não veio para ser servido, mas em submissão aos propósitos do Pai. Veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, verso 28. Visto que, se no centro de sua cosmovisão estiver um homem que morreu por seus inimigos, então sua maneira de conquistar influência na sociedade será através do serviço, e não de poder e controle. O que dizer do lava-pés de João 13? Aqui também a autoridade e o poder são demonstrados com um ato de serviço. Os discípulos sonhavam com a coroa e o trono, mas no caminho de Jesus, o rei se veste de escravo doméstico e mostra que ainda não é tempo de coroas, é tempo de bacias e toalhas. O caminho para o Pai passa pelos pés dos meus irmãos e irmãs. A lógica do reino de Deus é contrária à do reino de César, o imperador romano. No mundo de César, o poder escraviza. No mundo de Jesus, o poder se torna escravo para elevar os outros. Ou seja, o poder real é aquele que se curva para ajudar o outro a subir, que se faz caminho para o outro andar. É poder que empodera. Como eu disse no início deste tópico, Deus chamou pessoas para sua obra. Pessoas com sonhos, planos e projetos. Os primeiros discípulos, mais tarde apóstolos, realmente largaram tudo para seguir Jesus. Entretanto, a Bíblia menciona uma série de outras pessoas que se renderam ao Evangelho e não largaram tudo, como Lídia,
uma comerciante de púrpura que abriu sua casa para a pregação do Evangelho, Atos 16, verso 11 ao 15, e se tornou uma pessoa importante no ministério de Paulo. Até onde sabemos, Lídia não deixou seu negócio para servir a Jesus e a igreja. Pelo contrário, suas posses foram as bases da igreja em Filipos. Você pode construir uma carreira, estudar para alcançar seus objetivos, ter um trabalho que lhe renda boa remuneração e até ser um empresário ou empresário de sucesso. Inclusive, Paulo fala que aquele que não trabalha também não deve comer, segundo Tessalonicenses 3:10. A pergunta que devemos nos fazer é: como minha fé e meu trabalho convergem para a glória de Deus, para o testemunho do Evangelho? Pois se trabalhamos apenas para pagar contas ou conquistar coisas, estamos com a perspectiva errada sobre ser um discípulo de Jesus. Quando o sonho se torna pecado. Eu penso que cabe aqui uma breve reflexão sobre o pecado capital da avareza, visto que o dinheiro é peça fundamental na construção dos muitos planos e sonhos que as pessoas fazem. Avareza, ambição ou cobiça é o quinto dos 7 pecados capitais e tem 2 componentes principais: desejar o que não tem e preservar o que tem, mesquinharia. Os Guinness entendeu que o amargo da avareza não é o amor pelas possessões, mas o possuir e, portanto, ser um possuidor. Aqueles cuja paixão é a busca por possuir serão possuídos. Como Francis Bacon escreveu: se o dinheiro não é seu servo, será seu mestre. Não se pode dizer do homem cobiçoso que ele possui riquezas. Deve-se dizer que elas o possuem. Não é à toa que na obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, aqueles que estão no purgatório têm seus olhos fixos nas coisas terrenas, impossibilitados de ver o paraíso. Já os que estão no inferno ficam revolvendo fardos pesados, que simbolizam todos os seus esforços em conquistar e acumular bens terrenos. Essas metáforas fazem muito sentido, representam bem o que é o amor ao dinheiro. Paulo já nos advertiu, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e 10. Como já dissemos, a fonte dos nossos desejos é inata a nós, criados à imagem e semelhança de um Deus que nos legou várias tarefas e nos deu várias fontes de prazer. Entretanto, depois da queda, todos esses desejos e prazeres se tornaram esferas suscetíveis à tentação e ao pecado. Por exemplo, a alimentação pode ser algo extremamente prazeroso, e precisamos comer para não morrermos. Contudo, ao pecado da gula, no qual o comer assume o controle da nossa vida e só comemos pelo prazer. Mesma coisa com o sexo, fundamental para a sobrevivência da espécie e extremamente prazeroso. Contudo, ao pecado da luxúria, nossos desejos se tornam pecado quando excedem os limites impostos por Deus. O desejo de possuir coisas, na administração de Deus, há uma função na obtenção de bens. Isso está subentendido na ordem de ter domínio sobre o mundo. Gênesis 1, 28. E nas parábolas dos talentos. Mateus 25, verso 14 ao 30. Ademais, a posse de bens materiais é considerada um incentivo legítimo ao trabalho árduo. Quando, porém, o desejo de adquirir bens deste mundo se torna tão dominante que passa a ser atendido a qualquer custo, mesmo por meio de exploração de outras pessoas ou roubo, ele se degenera em desejo dos olhos. 1 João, capítulo 2, verso 16. Jesus foi enfático em Lucas 12:15. Cuidado! Guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. A parábola do rico insensato é emblemática e ilustra muito bem o que estamos falando. Jesus conta a história de um homem rico, cujas terras produziram boa colheita. Ele, ao observar isso, derruba os velhos celeiros e constrói outros maiores, para guardar todos os seus bens. Acompanhe o que a Bíblia diz. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse. Coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Lucas 12, verso 19 a 21. Tem uma palavra nessa parábola que é bem significativa: louco. Em grego é áfron, que pode ser traduzido também como tolo, insensato, sem perspectiva ou sem mente. O rico não percebe a loucura que era o seu plano de boa vida. Verso 19. Mas cá entre nós,
Quem não deseja ficar de boa na lagoa, comendo, bebendo e alegrando-se? Aposentadoria perfeita. Então o problema dele, e também o nosso, é que ele não entendeu que sua riqueza era dádiva. Sua terra produziu boa colheita, e que dádivas são ganhas para serem compartilhadas. O texto nos diz que ele não tinha ninguém para deixar sua riqueza, e nem passava pela sua cabeça o repartir com os necessitados. Diante dos sonhos desse homem, Deus brada: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Lucas 12:20. O verbo pedirão, em grego, é uma palavra comumente usada para o retorno de um empréstimo. A sua alma lhe fora dada por empréstimo, e agora o proprietário, Deus, quer que o empréstimo seja devolvido. A vida é dádiva para ser repartida e vivida conforme o doador orienta. Esse homem era louco e sem perspectiva. Talvez, do ponto de vista mundano, ele tinha muita perspectiva, pois planejou seus ganhos e futuro. Contudo, do ponto de vista eterno, era um tolo, pois é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Lucas 12:21. Esse alerta de Jesus contra a cobiça e a avareza é para ricos e pobres. Depois de contar essa parábola, Jesus continua falando sobre a preocupação que a busca pelos bens materiais causam. Os fiéis são encorajados a não se preocuparem demasiadamente com as coisas deste mundo, nem a colocar nelas a sua segurança. Antes devem buscar o reino de Deus e sua justiça. Quando leio a descrição da cidade santa em Apocalipse 21, vejo que as ruas serão de ouro, ou seja, o que é importante para nós aqui na terra será chão no céu. Precisamos ter a perspectiva certa na vida que levamos aqui. Precisamos planejar a nossa vida com a mente de um discípulo de Jesus. Capítulo 4. Abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Vivemos num tempo marcado pela busca da autenticidade e da independência. Queremos ser originais e percebidos. Músicas, filmes e séries inspiram um estilo de vida descolado que não presta contas para ninguém. Acho que todo mundo já pensou em algum momento da vida em chutar o balde e viver do jeito que der na telha. Contudo, viver desse jeito não é ser original. Afinal, estamos sempre imitando alguém. O desejo pela autenticidade, entendido como o desejo de ser quem queremos ser, jamais ocorre sem um mediador. Segundo Girard, esse mediador é sempre um modelo, alguém que nos causa profunda admiração e que nos faz desejar o que queremos ser, e ter também. Imitamos o modelo em nossos desejos. Segundo as Escrituras, temos um modelo a ser seguido e somos convidados a desejar o que Jesus desejou. Outro fator importante é que somos escravos. Não sei se soa estranho a você o fato de os seguidores de Jesus serem chamados de escravos no Novo Testamento, mas é isso que Paulo ensina em Romanos 6. Nossas traduções mais antigas colocaram o termo grego doulos como servo. Contudo, servo não comunica a seriedade desse status. Fora que, se os escritores do Novo Testamento quisessem se referir a nós como servos, eles teriam outras palavras para isso. Ou seja, quando dizem que somos doulos, querem dizer exatamente isto. Somos escravos. Qual a implicação disso para nossa espiritualidade? Faz mesmo diferença ser chamado de servo ou escravo? Vamos começar pelas diferenças. Embora seja verdade que os deveres de um escravo e os de um servo possam ter coisas em comum, até certo ponto, há uma distinção chave entre os dois. Os servos são contratados, escravos são propriedade de alguém. Os servos têm a liberdade de escolher para quem trabalhar e o que realizar. A ideia de servidão preserva certo nível de autonomia e direitos pessoais. Escravos, por outro lado, não têm liberdade, autonomia nem direitos. A ideia de escravidão, que permeia o pano de fundo dos escritos no Novo Testamento, é a romana, no qual o escravo era propriedade do seu senhor. Tinha a condição jurídica de coisa e era, inclusive, vendido como mercadoria. Dessa forma, nesse capítulo, Paulo deixa bem clara a condição do ser humano. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus. Tipo, não existe a tal liberdade do eu posso ser o que eu quiser. Paulo está tratando do tema o cristão e o pecado em Romanos 6. De acordo com o apóstolo, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. A graça transborda na vida do pecador e o liberta da escravidão pecaminosa. Por isso, ele convoca os cristãos a não oferecerem seus corpos aos frutos da injustiça. Antes, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor. Romanos 6, versos 13 e 14. O versículo 16 é impactante.
Vocês não sabem que se tornaram escravos daquilo a que escolheram obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Os leitores de Paulo entenderam o conceito de submissão implícito nesse exemplo da escravidão. Um escravo até pode ficar sonhando acordado e pensando no que vai fazer com essa tal liberdade, construindo seus planos e elaborando o futuro. Mas ao abrir os olhos, a realidade o coloca no seu devido lugar. O escravo é alguém submisso, que sempre está devendo obediência a alguém, ou seja, não existe uma terceira opção diferente dessas duas. O tornar-se cristão é, grosso modo, uma troca de proprietário. Paulo primeiro afirma que ninguém é livre. Verso 16. Todo mundo é escravo de alguma coisa ou de alguém. Todo mundo se oferece para alguém. Todo mundo vive para alguma coisa. Oferecemo-nos como sacrifício sobre algum altar. Servimos todos a alguma causa. E essa coisa se torna senhor, e nós, seus escravos. Locke estava certo em Os Vingadores de 2012, quando disse que fomos feitos para sermos governados. Nas palavras de Tadeusz Williams, a única coisa que não podemos fazer é não nos curvarmos perante algo. J.K.A. Smith também reverbera isso em seu maravilhoso livro Você é Aquilo que Ama. Todos nós estamos em busca de um reino. Precisamos saber qual. A questão é que só existe um reino que vai permanecer e que é eterno. Os que são construídos por nós são apenas castelos de areia. Ser súdito no reino de Deus é ter nossos anseios e desejos alinhados aos anseios e desejos do rei. Antes que você fique meio desanimado com este capítulo, quero relembrar o que já escrevi antes. Nós vivemos por meio da graça. Por meio do Espírito Santo, escolhemos obedecer ao Senhor e, consequentemente, Ele nos ajuda em nossas fraquezas e no exercício desse serviço. Como afirmou Keller, o Evangelho nos dá um novo incentivo para o viver piedoso, diferente do que tínhamos quando nos encontrávamos debaixo da lei como sistema de salvação. Isto é, viver como escravo de Deus é um privilégio. Romanos 1 nos mostra o que fizemos com nossa liberdade depois da queda. As grandes guerras também estão aí para nos lembrar do que somos capazes. E, claro, nos pequenos egoísmos e deslizes do dia a dia, percebemos como somos escravos de nossos desejos. Desse modo, por que não colocar a vida nas mãos de quem governa a história? Por que não ser súdito do verdadeiro rei? Isso me lembra do escravo da orelha furada. Conhece essa história? Pela lei, os israelitas deveriam soltar seus escravos no 7º ano de serviço. Porém, se durante o tempo de trabalho eles recebessem esposas e tivessem filhos, os familiares não seriam soltos com eles. A partir disso, o escravo poderia escolher 2 caminhos: a liberdade ou continuar como escravo. Depois de apresentado ao juiz para confessar que estava abrindo mão de sua liberdade, ele tinha uma das orelhas furada, e esse era o sinal de que, por amor, ele resolveu servir para sempre o seu senhor. Êxodo 21. De certa forma, isso acontece conosco. Somos de tal maneira constrangidos pelo amor de Deus manifesto na vida, morte e ressurreição de Jesus, que parece não haver outro caminho senão esse do serviço. Paulo já disse, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Tito 2, verso 11 e 12. Andar no caminho da sabedoria, justiça e devoção é estar ciente de que essa senda o levará pela via crucis. Carregar a cruz é um chamado à escravidão. Em Mateus 10, verso 38 e 39, lemos: Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. O convite de Jesus para viver como seu seguidor tem como essência a vida de um escravo. Apocalipse 13:12 mostra que na eternidade teremos o nome do Senhor gravado em nós. Não é um claro sinal de possessão? Então somos do Senhor. Tito 2:14. Assim como o Woody e o Buzz pertencem ao Wendy. A verdadeira marcha para Jesus. Trago à memória um desejo que tive bem no início da minha caminhada cristã. Eu e o meu amigo éramos jovens assembleianos, fervorosos na fé pentecostal, e gostávamos de pregar. Por isso iríamos criar um ministério de pregação que se chamaria Ministério Triunfo. Ok. Nome estranho, mas era início dos anos 2000 e... Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo,
Entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais!